Para quem não esteve, né, na aula de ontem, a gente teve um probleminha e encerramos com o conteúdo pela metade, né, mais ou menos. E a gente acabou que não conseguiu concluir. Hoje, né, a gente vai ter uma aula um pouco mais curta para fazer a conclusão desse conteúdo, né? É um conteúdo bem tranquilo, não é longo, né? Eu passei até as páginas para que vocês fizessem a leitura. Eu acho que não chegava nem a 8 páginas, alguma coisa assim, bem curtinho. E na aula de ontem, né, a gente abordou alguns temas sobre esse Império Napoleônico, mas fomos interrompidos por falhas técnicas, né? O computador deu uma travada aqui e a gente não conseguiu concluir. E como essa semana, né, eu tinha programado só uma aula ao vivo, a gente vai só concluir o assunto da aula anterior. Então não vamos nos prolongar muito nessa aula de hoje. Sobre, deixa eu só aceitar aqui. Pessoal, me confirmem só se o áudio está ok, se está aparecendo o slide aí para vocês, para a gente poder dar início. Está aparecendo, né? Pronto. O Nadson também comentou aqui que está tudo certo. Gente, para quem chegou depois, eu estava só dando um aviso aqui que nossa aula hoje será um pouco mais curta, porque será a conclusão da aula de ontem, tá bom? Pessoal, ontem, né? A Isabel disse que está tudo certo, pois que bom. Ontem, né, nós falamos um pouco, demos esse início ao assunto da construção, né, desse Império Napoleônico. No começo da aula, né, a gente trabalhou um pouco sobre essas datas, né, entendemos um pouco como é que se deu essa evolução, né, vamos dizer, dessa construção desse império. Então, vimos como foi o seu início, como foi que aconteceu, como se deu, né, o quanto esse evento foi grandioso, né, para a nossa história como um todo, a história dos seres humanos como um todo. Então, foi realmente um marco, né, na nossa civilização. Em um primeiro momento da nossa aula, né, nós discutimos esses acontecimentos e classificamos ele nessa reta histórica que está aparecendo aí no slide para vocês, né? Então, vimos, né, sabemos agora nos localizar de acordo com os acontecimentos, para ver realmente de que é que a gente está falando. Então, falamos em primeiro momento que após, né, essa ter assumido, né, o poder, Napoleão Bonaparte tomou algumas medidas, né? Todas essas medidas foram voltadas à consolidação dos valores liberais, né? Os valores que ele acreditava. Então, a gente passou por uma severa reforma educacional, né? A gente teve uma severa reformulação de como as pessoas estudavam, né? De como as pessoas se portavam perante a escola. Nesse momento, então, nós tivemos, né, a inserção de muita, como é que a gente vai desclassificar isso de uma maneira bem simples? De muita militância, né? Ou seja, o ser humano, né, o aluno que chegava naquela escola, ele era preparado para a sociedade e preparado também para ser um patriota de mão cheia. Então, o que seria esse aluno ou esse cidadão patriota? Seria aquele, né, que acredita em tudo que o Estado diz, né, em tudo que o Estado lhe passa de informação e que defende também essa visão, né? Então, hoje em dia, né, a gente falando um pouco mais aqui do nosso cenário atual, nós estamos com o atual presidente, né, em que ele tem duas frentes muito fortes. Uma frente que apoia ele, assim, cegamente, e outra frente que critica ele, né, também cegamente, ou às vezes com alguns argumentos. A gente entende hoje, né, na nossa sociedade, que a gente tem assim uma crise de representatividade por parte, né, de algumas pessoas. Algumas pessoas não se sentem representadas na figura do atual presidente ou de outros presidentes que já passaram. Algumas pessoas não se sentem representadas, dizendo, não, eu não concordo com o que ele está fazendo, e eu não me sinto representado pela figura do presidente. Neste momento da nossa história em particular, você não tinha essa liberdade de estar se sentindo ofendido por aquilo que o presidente, ou até então imperador, estava fazendo. Por quê? Você era educado e praticamente obrigado, né, a ser um patriota, a ser um amante do Estado. Então, dentro das escolas, né, já era disseminada essa visão de que todo mundo deve gostar do presidente, né, do imperador no caso, que todo mundo deve gostar
das leis que ele impunha às pessoas, que todo mundo deve gostar de todas as medidas que ele tomava com relação a qualquer assunto. Então, hoje, isso não ocorre, né? Se você vai para a sua escola, você sabe que lá não tem ninguém dizendo, olha, você tem que gostar de partido fulano, você tem que gostar de presidente tal, porque é isso, porque é aquilo. Não, né? Você vai com o seu direito, preservado o seu direito de livre arbítrio, né? O seu direito de escolha. E nessa consolidação de valores liberais que o Bonaparte construiu, você acabou perdendo um pouco essa questão da sua vontade própria, né? Vamos dizer desse jeito. Então você passou a ser ali um lacaio, né, do Estado. Então, como é que se muda uma sociedade? É começando lá da base, né? Por isso que a gente sempre fala que as crianças, né, que vocês, são o futuro da nação. Por quê? Porque vocês vão crescer com o pensamento, vão evoluir e vão passar esse pensamento adiante, né? Vão passar esse pensamento futuramente para os filhos de vocês, que vão passar para os netos de vocês, e de geração em geração as coisas vão começando a tomar uma forma. Ou seja, essa consolidação que Napoleão queria, ele queria inserir isso na base, né? Na base para que as pessoas fossem crescendo, se desenvolvendo e, a partir daí, tornando uma sociedade em que ele seria o todo-poderoso, né? Para quem não participou da aula de ontem, né? Na aula de ontem, nós vimos que Napoleão ficou tão cheio de poder, né? Que ele próprio foi quem se coroou, né? Ele pegou a coroa, colocou na cabeça dele e disse, a partir de agora, eu sou aqui o rei do Império Francês. Entendam, né, o quanto isso é significativo, esse ato de pegar uma coroa e colocar em você próprio, né, em si próprio, para representar que você é maior que todas as instituições ali, que ninguém está acima de você ou ninguém tem sequer o direito de te coroar. Por quê? Porque você se sentia, né, o Todo-Poderoso. Então, essa era a mentalidade que Napoleão Bonaparte tinha naquele momento. Em determinado momento da aula, a gente falou também sobre o Código Civil, né? Ou também conhecido como Código Napoleônico, em que vocês me perguntaram, né? Mas, professor, o que é que realmente significa esse Código Civil ou Código Napoleônico? Hoje em dia, né, nós temos também um Código Civil, né, para a nossa sociedade brasileira, que tem lá, né, todos os nossos direitos, os nossos deveres, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. E o Código Civil Napoleônico não era tão diferente. Lá tinha também os direitos e deveres de cada cidadão, porém, bem diferentes do que a gente está acostumado nesse momento. Lá também tinha essa garantia de igualdade dos cidadãos perante a lei, né? Então, ou seja, ninguém é melhor do que ninguém perante a lei, são todos iguais. Porém, havia muitos artigos nesse Código Civil Napoleônico que era bem controverso, vamos dizer assim. Primeiro lugar, ele sempre tentou assegurar a propriedade privada, né, para que as pessoas não ficassem tomando terras um do outro e acontecesse mais conflito, enfim. Então, assegurou a propriedade privada. E isso foi muito legal. Mas proibiu as greves, né? Então, se você era um trabalhador nesse momento e estava trabalhando ali em condições insalubres, né? Condições insalubres quer dizer condições ali que não são favoráveis para você, né? Ou seja, trabalhando à noite, trabalhando em local perigoso, em condições insalubres de maneira geral. Você não tinha direito a ir lá no teu patrão e dizer, olha, eu estou trabalhando assim, não estou gostando, estou trabalhando demais, estou trabalhando 12 horas por dia, estou ficando muito cansado, não tenho férias, não tenho folga, não tenho final de semana. E o seu patrão ia dizer, problema seu. Está no Código Civil Napoleônico que você está proibido de fazer qualquer tipo de greve. Então, se você não quiser trabalhar, saia que alguém assume seu lugar. E num momento tão difícil, que era tão ruim arrumar um emprego, tão difícil arrumar um emprego, era praticamente impossível a pessoa querer abandonar o empreguinho que ela tem, né? Na nossa sociedade valenciana aqui, a gente tem também uma questão muito desse apego, né, ao emprego que as pessoas têm. Por quê? Porque é muito difícil conseguir um emprego, né? Então muita gente trabalha recebendo metade de um salário, um valor que não é justo, mas às vezes não tem outro meio, né, para sobreviver e acaba se mantendo daquela forma ali. Restabeleceu também, né, a escravidão. Um código civil, olha como isso é doido,
que garante o direito dos cidadãos, restabelecia a escravidão. Não faz sentido, né? Mas para eles fazia muito sentido. Por quê? Porque essa escravidão estava restabelecida para as pessoas que tinham poder, né? Os nobres, que tinham terras, que tinham, sei lá, comércio, que eram os comerciantes, que tinha prestígio na sociedade, entre aspas, eles tinham total direito de ter escravos. Então, a partir desse momento, deixa eu ver aqui esse comentário aqui. Foi a Lana comentando que pedindo desculpa pelo atraso, né? Tudo bem, Lana. O importante é estar por aqui, né? Então, nesse momento, a gente tem também uma defesa muito grande nesse Código Civil da volta do patriarcado. O patriarcado, eu expliquei ontem para vocês, que é a figura do homem, né, como superior, né, sendo superior às mulheres. Então, o homem deveria trabalhar e prover os proventos ali da casa, e a mulher deveria ficar em casa, cuidando dos filhos, submissa a tudo que o homem falasse. Então, nessa Constituição, nesse Código Civil, houveram, né, muitos fatos positivos relacionados à propriedade privada, ao direito de terras, a todos os cidadãos serem iguais perante a lei, porém, tinha muitos e muitos fatos que eram bem esquisitos. Proibição de greve, restabelecimento da escravidão, o patriarcado sendo regulamentado, e isso é muito ruim para uma sociedade que quer se dizer, né, como se fosse evoluída, vamos dizer desse modo. Nesse ponto, né, a gente ia começar a abordar sobre a polícia militar, né? O que acontece? Naquele momento em que Napoleão assumiu a França não estava numa situação tão legal, né? Então a gente sabe que geograficamente a França está quase ali que no meio da Europa, né? Então vários conflitos que aconteciam, que os pessoal queria se enfrentar, acontecia no território francês, porque ela estava no meio do caminho. Então é como se, por exemplo, você que é da região valenciana, você vai saber o que é que eu estou falando. Valência aqui, né, uma cidade que fica bem no centro, e uma fica mais aqui à esquerda, e, por exemplo, Aroazes fica mais ali à direita da cidade. Então entenda, se Aroazes quisesse lutar, entre aspas, né, tivesse uma guerra e quisesse guerrear com Yuma, eles talvez usariam o território valenciano para fazer isso. Por quê? Porque é o meio do caminho. Então, a França, né, tinha sempre esse problema de ser o caminho ali de o pessoal se confrontar. Então, quando Napoleão assumiu, ele tratou de fortalecer a polícia militar, né, tratou de fortalecer o seu exército e, com isso, tentar, né, amenizar o sofrimento da França que já vinha acontecendo há muitos anos. França sempre submissa aos seus vizinhos, né? Então, Napoleão, né, venceu muitos confrontos ali em terra, mas acabou sendo derrotado no mar pela Inglaterra, que era uma potência marítima muito forte. Entenda, Napoleão venceu em terra, né, da região ali, porém no mar ele perdeu para a Inglaterra. Após essa derrota de Napoleão, né, ele ficou muito, vamos dizer que chateado, né, em ter perdido para uma guerra para a Inglaterra. Então ele decretou um então bloqueio continental. Professor, o que é esse bloqueio continental? Importante esse ponto aqui, viu, gente? Bloqueio continental se tratou de uma restrição, né, de todos os países europeus em comercializarem com a Inglaterra. Napoleão emitiu, né, um documento lá e disse, olha, todos os países europeus estão proibidos de comercializar qualquer coisa com a Inglaterra. Se você não vence alguém em uma guerra física mesmo, como é que você derrota essa nação? Derrotando ela economicamente, né? Um país quebrado, um país sem renda, também não serve mais para nada. Não tem mais dinheiro para guerrear em nada, para comprar nada, não vai conseguir se restabelecer. E foi essa a estratégia que Napoleão Bonaparte tomou. Então, Portugal foi um dos países que não aceitaram, né, esse mandado de Napoleão. Portugal, o rei português, né, pensou, não, eu não vou fazer isso não, porque eu gosto de comercializar aqui com a Inglaterra, ela tem muitos produtos legais, ela também compra muita coisa de mim, eu não vou não. Napoleão, você não vai não? Pois eu vou te invadir. Foi lá, invadiu Portugal e fez com que a nobreza portuguesa fugisse para o Brasil.
No mesmo ano, né, a Espanha também não concordou com o que Napoleão estava falando, né, com essa proibição de comercialização com a Inglaterra. Napoleão também falou da mesma forma: você não concorda não? Então eu vou te invadir também. Invadiu a França, depois o rei Fernando VII, e entregou o trono a José Bonaparte, né, seu irmão. E ele fez isso em diversas regiões ali. Tomava o local e entregava para a família Bonaparte, né, para a família que era sua família. Então aqui, gente, é importante até que a gente abra um parêntese e fale, né, entenda como Portugal, né, como a corte portuguesa chegou ao Brasil, né? Então, quando a gente sabe, né, quando a gente estuda lá no Brasil Colônia, os portugueses chegaram aqui no Brasil em 1808 e vieram para cá com a corte, blá 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 blá. O que a gente às vezes esquece de entender é que Portugal não veio para cá de bom grado não, viu? Portugal veio para cá foi correndo mesmo, com medo da pisa que Napoleão estava dando em Portugal. Então, os portugueses, né, chegaram aqui, a nobreza, tá? Os portugueses, de maneira geral, já estavam aqui há muito tempo, mas a nobreza só chegou aqui em 1808 pelo fato de estarem tremendo ali na base para Napoleão. Então, os portugueses, a nobreza chegou aqui com medo, né? Medo ali de Napoleão. Então, entenda, né? Quando os portugueses falam aí, de vez em quando a gente vê alguma coisa aí nessas redes sociais, né? Os portugueses dizendo que colonizaram o Brasil, que foram muito importantes para o Brasil, eles se esquecem que a nobreza veio para cá correndo de medo de uma pessoa que estava lá invadindo as terras dele. Então, Portugal não tem tanta moral aqui com a gente, não. Posterior a isso, gente, nós temos a expansão, né? Tá aparecendo no mapa aí para vocês, ó. A expansão do Império Francês. Olha lá no mapa de vocês, como eu tava... Deixa eu ver se eu consigo colocar uma setinha aqui. Eu acho que tá aparecendo para vocês aí uma setinha branca. Fica pequenininho, mas acho que dá para vocês verem. O Império Francês, ó, aqui em amarelo, tá, ó. A gente tem aqui o Império Francês em amarelo. E do lado aqui, no amarelo mais escuro, quase laranja, a gente tem o Reino da Espanha, do lado inferior aqui do mapa. E o reino aqui mais da Itália, da Confederação do Reino Unido, aqui no canto mais direito do mapa de vocês. Deixa eu ver o que, é que vocês estão comentando aqui. Porque Napoleão não tentou invadir o Brasil? Caraca, nada a ver, hein? O Brasil é em outro continente. Nós estamos falando de Europa, o Brasil é na América do Sul. Tem que assistir mais as aulas, viu? Então, a gente vê essa expansão, né, do comércio, do comércio não, do Império Francês, relacionando, né, com as suas colônias, né, com seus impérios vizinhos. Vocês lembram que agora há pouco eu falei, né, que a França era um palco de muitas batalhas, né? Por quê? Porque ficava no meio de dois territórios bem influentes, que era o Reino da Espanha e o Reino aqui da Itália. Deixa eu ver o que foi que comentou aqui. Mas eu estou falando já que os portugueses fugiram para lá. Mas aí o que eles queriam era o Reino de Portugal, né? Como os portugueses fugiram, eles só invadiram lá e pronto. Foi o Caio que comentou. Obrigado aí pelo seu comentário, viu, Caio? O Caio tem a foto de perfil igual a do... Como é o nome? Do Calil. O sexto ano tem essa mesma foto de perfil aí. Vocês são parceiros aí desse desenho aí, é? É a mesma foto que vocês têm, igualzinho. Então, para eles, né, aqui, Caio, como ele já tinha fugido para o Brasil, eles só vieram e invadiram também. Aqui, Portugal está bem nesse cantinho aqui, ó, tá em verde aqui, onde eu estou passando aqui a seta. Entendeu, né? Pronto, beleza, certinho. Então, isso aí, Caio, muito bem. É muito bom você perguntar, viu? Quando qualquer dúvida, vocês podem estar aí perguntando, que a gente vai conversando aqui e se entendendo melhor. No mapa, gente, se vocês quiserem, né, dar uma olhada mais legal, vocês podem fazer um movimento assim de pinça para dar um zoom, tá? Eu só vou dar um zoom aqui para o pessoal que está assistindo a gravação, para eles verem aqui, né, o Reino de Portugal, o Reino da Espanha, o Império Francês. Para vocês não está mudando nada, tá? Mas aqui na gravação tá aumentando. E aqui toda esses conflitos, né, que aconteciam naquele período estão tratados nesse mapa aqui. Indo adiante, a gente fala um pouco sobre esse contexto como um todo. Vamos entender um pouco mais desse cenário.
Uma vez derrotado pelo exército adversário, Napoleão entregou o governo do território para os seus irmãos, né? Como eu falei para vocês, na hora que ele derrotava aquela região, ele entregava lá para a família Bonaparte, né? Para os seus irmãos de maneira geral. Igualmente, né, aproveitava para casar suas irmãs com generais de sua confiança e colocava para administrar tudo com o seu nome, né, dando poder, né, distribuindo, mas não deixando de ser o, entre aspas, né, o maior de todos ali naquele momento. Em o primeiro caso, né, seu irmão José Bonaparte foi declarado o rei de Nápoles. Posteriormente, o rei da Espanha, Luís Bonaparte, proclamou também o rei da Holanda, né, Jerônimo Bonaparte. E, por último, mas não menos importante, que reinou também ali sobre Versalhes, né, que a gente tem até aquele Palácio de Versalhes, depois vocês quiserem dar uma olhadinha, é bem interessante. Aqui é só para a gente evidenciar, né, o quanto poderoso Napoleão estava se tornando naquele momento e engrandecendo, né, a sua família, distribuindo terra para todo mundo. Ele ia lá, invadia Portugal e dava para o irmão dele, ele ia lá, invadia a Holanda e passava para o cunhado dele, ficava tudo em família. A gente tem aqui, né, um ponto muito importante dessa nossa parte da história, que é o fim do Império Napoleônico, né? E apesar dele ter conseguido muita coisa, dele ter sido muito poderoso, chegou um momento que chegou ao fim. Então a gente tem aqui alguns pontos bem importantes para abordar sobre isso. A expansão do Império Napoleônico, contudo, encontrou uma forte resistência dos russos, né? E Napoleão foi derrotado às portas de Moscou em 1812. Os russos, gente, para quem não sabe, né, tem até uma fama, né, que tem uma temática assim, né, que na Rússia nunca vencerão. Por quê? Meu amigo, é menos 50 graus. E o pessoal que está lá já está acostumado a viver naquelas temperaturas, né? Então, todos os exércitos, né, não só o exército napoleônico, como os outros que tentaram enfrentar os russos naquele momento, acabavam sendo derrotados não pelos russos, mas pela natureza, né? Lá, 50 graus negativos. Imagine você que mora aqui no Brasil, acostumado com 30, 40 graus positivos, vai lá na Rússia para uma temperatura de menos 30, menos 40, menos 50 graus. Você congela, meu amigo, você congela na hora, você não está habituado àquelas temperaturas. Então, o pior erro de Napoleão foi ter crescido os olhos no Império Russo, porque lá ele não venceu. Então, ele foi derrotado às portas de Moscou, né, que é a capital da Rússia, em 1812. O imperador francês não conseguiu conter as rebeliões que apareciam em diferentes partes do seu domínio. O domínio dele estava muito grande, né, gente? Então, quando você tem uma coisa muito grande, obviamente é mais difícil de administrar do que uma coisa pequena, né? Uma coisa menor. Assim, em 6 de abril de 1814, Bonaparte abdica do trono, né? Ele disse que realmente não conseguiria mais ser um imperador daquela região. Vai para a ilha de Elba, né? Ele se exila, né? Ele sai dali, ele vai para um exílio na costa italiana, mas rapidamente consegue fugir e voltar para a França, liderado por um grande exército. Ele, assim, parece que a confusão sempre estava atrás desse cidadão. Mesmo ele indo para um lugar mais afastado, ele conseguia fugir, ele conseguia arrumar o exército, ele conseguia se voltar contra a população. No entanto, né, sofreu uma derrocada no final na Batalha de Waterloo, em junho de 1815, sendo preso e exilado na ilha de Santa Helena, uma possessão inglesa. Em 1815, então, a gente pode dizer que foi realmente o fim de Napoleão Bonaparte, apesar de estar com seu exército ali, mas na Batalha de Waterloo ele não conseguiu êxito, né? Vamos dizer dessa maneira. Quem quiser depois dar até uma pesquisada nessa batalha, é bem interessante, lá no, acho que foi no Wikipedia que eu vi também, eu dei uma olhadinha depois, é bem explicativo. Se você quiser, é só a título de curiosidade, se você quiser saber um pouco mais, pesquise lá, essa batalha aí que você vai ver o fim desse Império Napoleônico, né? E o fim desse Império Napoleônico teve, né, trouxe algumas consequências para a sociedade como um todo. O Império Napoleônico deixou uma herança muito forte na França e na Europa. E vamos entender o que foi essa herança.
Na França, né, foram consolidadas as instituições já estabelecidas durante o consulado, que foram ensino público, Banco da França, o Código Civil, o Código de Comércio. Igualmente, o país foi dividido em territorialidade, né, em seus departamentos. Por sua vez, na Europa, as guerras napoleônicas possuem termo de Sacro Império Romano-Germânico, provocando o fim realmente do feudalismo, né? Então, cooperaram para o nascimento do nacionalismo em regiões como a Bélgica, aquela lá que eliminou o Brasil na última Copa, Itália e Alemanha. Esses surgiram como países independentes ao longo do século XIX. Para Portugal, né, vocês lembram que Napoleão botou Portugal para correr aqui para o Brasil? Em Portugal, né, provocou a invasão do país pelos franceses e, consequentemente, a transferência, né, da corte para o Brasil. As ideias liberais influenciaram diretamente na Revolução do Porto de 1820. Então, Portugal fugiu para o Brasil, né, passou um tempo aqui, aí a França começou a invadir, eles mudaram para cá de vez, e depois de um tempo aqui, os brasileiros também botaram eles para correr e Portugal voltou para lá, né? Então, Portugal, que era uma grande potência na época da expansão marítima, se tornou ali um Maria vai com as outras, ia para um lado, tomava uma pisa de um, ia para o outro, tomava uma pisa de outro, e ficava nessa. Vou para o Brasil, volto do Brasil, vou para o Brasil, volto do Brasil, até que foram expulsos do Brasil de vez, né, com o golpe da maioridade. Mas isso é assunto para outra aula, tá bom? Aqui, gente, nós temos uma foto, uma pintura, né, que retrata o Congresso de Viena, né, que foi instaurado para com uma reunião, né, vamos dizer dessa maneira, em que os países estariam se juntando ali para refazer o mapa europeu, né, que estava bem diferente pelo fato da expansão, né, que Bonaparte conseguiu. Então, nesse Congresso de Viena, com o fim do Império Napoleônico, o pessoal se reuniu, botou um mapa na mesa e disse, olha, a França agora só vai ter isso, Portugal tem isso, país de tal tem isso, a Holanda isso. Então, refizeram, reformularam todo esse mapa europeu. Então, após a derrota de Napoleão, né, as nações europeias se reuniram na cidade de Viena com o objetivo de restabelecer o antigo regime, né, ou Ancien Regime, como eles chamam, e as novas fronteiras, né, delimitar os territórios novamente, conforme os desejos da Grã-Bretanha, Áustria, Prússia e Rússia, que foram ali muito importantes nesse fim, né, dessa hegemonia de Napoleão. Todos eles juntos, quando eles se juntaram, se formou a famosa Santa Aliança, que depois de alguns anos, né, se tornaria a Tríplice Aliança, que participaria da Primeira Guerra Mundial. O encontro, né, começou em 1814, após a Batalha de Leipzig. Eu acho que é assim que se pronuncia, gente. Não tenho muita certeza, porque acho que é russo esse nome aí. Mas esse nome aí que vocês estão vendo aí no slide. Mas foi interrompida, né, com a volta de Napoleão para a França. Vocês lembram que ele está exilado, voltou e depois tomou uma surra e foi exilado de vez na Batalha de Waterloo, certo? Em 1815. Pessoal, depois, né, de tudo que aconteceu com Napoleão Bonaparte, toda essa confusão que Napoleão fez, né, a gente teve a restauração da monarquia. Monarquia quer dizer o quê, gente? Poder na mão de poucas pessoas. Ou seja, quando Napoleão estava ali dividindo, né, o poder entre sua família, não falei para vocês que ele dividiu o poder entre a família, ele estava criando uma certa duarquia, né, ou até pluricoarquia, que é o poder dividido em muitas e muitas pessoas, só que ele ainda era um mandante, né, mas o poder estava dividido. E aqui nesse ponto, o pessoal quis restabelecer essa monarquia, né, que é o poder concentrado ali em pouquíssimas pessoas. As nações, né, que venceram a França restauraram essas antigas monarquias e foram derrubadas também depois nessa expansão napoleônica. Na Espanha, né, a volta do rei Fernando VII, vocês lembram que ele tinha sido derrotado e passado o governo para o irmão de Napoleão?
a dinastia Orange-Nassau retorna aos Países Baixos e, na própria França, inicia o reinado de Luís XVIII. Após o triunfo, né, desse conservadorismo sobre o liberalismo, a Europa seria sacudida por uma série de revoluções burguesas nos anos seguintes. Então, a Europa como um todo nunca mais foi a mesma depois dessa passagem de Napoleão, porque as pessoas passaram a ver o mundo de uma forma diferente, né? Então, passaram a reivindicar seus direitos mais fortemente, né? Reivindicar que a escravidão fosse abolida de vez. Então, o mundo mudou completamente depois da passagem de Napoleão Bonaparte. Pessoal, como eu tinha avisado para vocês no começo da aula, essa aula aqui se tratava da conclusão da aula anterior, né? Porque quem não pôde participar ontem a gente teve uns probleminhas técnicos e não conseguimos concluir, né, direitinho a aula. Então hoje a gente veio para concluir. Estamos aqui com 30 minutinhos, foi até um pouco mais demorado do que eu estava planejando, mas pelo menos concluímos com êxito esse assunto. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Ou podemos finalizar? Sem dúvida, né? Vamos ver se alguém se manifesta também. Pelo jeito não, né? Então vou até parar aqui a gravação.